E aí, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Hoje, vamos lá para mais um webinar. No caso, esse vai ser o último, praticamente vai ser o último que a gente vai ter. Na verdade, a parte de análise técnica a gente já acabou, né, do curso em si. E hoje a gente vai fazer o fechamento de tudo que a gente viu, basicamente. Não sobre análise técnica, mas assim, um apanhado de conhecimento e de insights que eu falei várias vezes, né? Muita coisa que eu já falei aqui, inclusive nas aulas de neurotrading também, mas insights que eu dei durante as aulas de análise técnica também vão ser ditas aqui, mas para a gente falar sobre o livro do o pequeno livro dos magos do mercado, que é um livro que é um resumo, basicamente, da série de livros que o Jack Swagger fez, né, que é o autor, entrevistando vários traders de sucesso e tal. E dessas entrevistas ele tirou vários insights para justamente compilar o que ele achou de mais interessante e de comum entre os traders de sucesso, entre os traders bem-sucedidos. E ele entrevistou vários dos melhores traders do mundo, assim, e conseguiu, né, identificar pontos em comum e trouxe visões de cada um, que a gente vai ver, né, ao longo do webinar de hoje, para justamente incentivar e para educar também novos traders que estejam entrando, né, no mercado. E eu achei assim incrível essa ideia dele. E quem souber realmente, quem puder, né, adquirir a série completa, perfeito. Eu não sei, inclusive, se tem todos os exemplares, todas as séries. Eu acho que não tem em português. Deve ter só em inglês. Inclusive, é muito caro. Mas quem puder, souber ler inglês e quem puder adquirir, é bem interessante. E quem não puder, se quiser adquirir pelo menos esse livro, do pequeno livro dos magos do mercado, que é esse que eu vou fazer, que é o resumo, também já vai ter muitos insights, porque ele compila, né, os principais insights que ele tirou dessa série. E aí eu achei interessante trazer para conversar com vocês sobre isso. E aí a gente fechar o raciocínio de tudo que a gente vem trabalhando até aqui, de toda a mentalidade que eu quis passar para vocês nessas aulas, né, que a gente teve, para vocês entenderem que não só a análise técnica é suficiente para formar um trader profissional, né? Que a gente precisa também da psicologia, que a gente precisa de outras regras, né? Seguir outras regras, ter alguns comportamentos que são típicos dos traders que perpetuam no mercado. Então, eu acho que para você ser um trader completo, você não pode olhar só a análise técnica. E eu já cansei de dizer isso aqui para vocês. Então, eu sempre reforço isso. E a aula de hoje ela vai ser baseada justamente nisso, né? A gente vai falar bastante sobre todos esses pontos que eu quero que vocês reflitam, certo? Então, vamos começar aqui falando sobre o nosso disclaimer, né? Não vamos dar também hoje nenhuma recomendação de investimento, e já não damos. Nossas aulas de análise técnica também são basicamente para material educacional, mas não custa lembrar, né? Bom, eu já dei aqui a introdução, já falei que o que a gente vai fazer hoje são as várias lições do livro. E eu espero que vocês tirem daqui várias lições. Quem não puder comprar
Quem quiser anotar no caderninho aí os insights que achar melhor, ou então rever a aula depois, que a aula vai ficar gravada, acho super interessante, porque realmente tem muita coisa boa, muita coisa. E são coisas, inclusive, que às vezes a gente fala, todo mundo está cansado de ouvir, né? Que quando a gente vai falar de trade, a gente sempre bate em algumas teclas que são recorrentes. E talvez até por isso as pessoas ignorem algumas coisas, mas quando você vê essas mesmas lições, esses mesmos insights ditos pelos traders mais bem-sucedidos do mundo, os caras que fazem milhões de dólares, aí você começa a olhar e dizer, poxa, eu acho que realmente eu tenho que fazer isso. Porque às vezes a gente ouve, né, alguém falando e ignora algumas coisas. Mas quando a gente vê que realmente gente muito grande, profissionais de verdade, gente que trabalha em hedge funds, que cita algumas coisas aqui que vão ser ditas, aí a gente já começa a prestar mais atenção, né? Algumas pessoas precisam disso. Então, vamos lá. Meu nome é Tainá, Tainá Kelly. Falo sobre Smart Money. Para quem não me conhece, quem chegar depois para ver essa aula através do YouTube e tal, me siga lá, @tai.kelly. E é isto. Bom, vamos iniciar então falando um pouco sobre quem é o autor do livro, né? Que é uma figura também super importante no mundo do trading, no mundo do mercado financeiro. Jack Swagger é especialista em mercados futuros e hedge funds e criador e autor da série Os Magos do Mercado Financeiro. Com 5 volumes que investigam as estratégias de grandes traders, além de outros livros sobre finanças. Então, ele é autor de vários livros, é especialista em mercados futuros, ou seja, ele faz análise técnica também, então ele conhece a área, além do que conhece a maioria dos grandes traders dos Estados Unidos e de outras localidades também. É um dos fundadores da Fundseeder.com, plataforma projetada para identificar talentos do trading no mundo inteiro e conectar traders bem-sucedidos com fontes de capital para investir. Essa parte eu achei interessante colocar, porque até eu fiquei bem, assim, eu achei muito interessante. Eu até fui visitar o site, né? Que é um site que ele tem, uma fundação, sei lá, que você vai no site, você preenche, faz uma inscrição, diz de onde é e conecta, parece sua conta, né, de trading ao site. E aí eles têm acesso às análises dos seus dados, né, o que você faz com a conta, para eles analisarem como é o seu desempenho. E aí, a partir disso, eles fazem isso com traders do mundo inteiro, que são desconhecidos, e a partir daí eles vão identificando traders que são bem-sucedidos, que operam bem por causa das estatísticas, né? E aí eles vão conectar esses traders com fontes de capital. No caso, mesas proprietárias, hedge funds que estejam precisando de traders. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas a profissão de trader não é uma profissão, não é fácil encontrar um bom profissional de trading. Não é uma coisa que se encontra em cada esquina, certo? Então, é uma profissão que as grandes empresas, os grandes hedge funds, eles precisam disso. Então, eles sempre estão de olho, né, em talentos, né? E aí esse site ele vai ajudar bastante nesse sentido. Então, eu achei interessante falar aqui para vocês, porque aí quem tiver interesse, dá uma olhada lá, ler como é que funciona e se quiser se inscrever, eu achei bem legal. O primeiro livro de Swagger, A Complete Guide to the Futures Market, um guia completo para o mercado de futuros, que foi de 1984,
é considerado uma obra de referência na área. Outro livro, né, quem puder e quiser ler, também deve ser super interessante, esse eu não li, mas já estou pensando em adquirir. Jack também é palestrante e ministra seminários sobre trade e investimentos. Iniciando aqui, a gente vai falar sobre não dá para prever o sucesso. É um dos primeiros capítulos do livro. E aí ele fala sobre quando você começa fracassando, né? Que na verdade é mais ou menos a regra, né? A gente sabe que a maioria dos traders começa fracassando. E aí ele conta a história nesse meio de dois traders de sucesso, né? Que começaram fracassando. E aí ele fala uma das surpresas, inclusive, que o autor teve ao produzir os livros foi o grande número de traders incrivelmente bem-sucedidos que fracassaram no início, né? E aí, quando a gente está nessa fase inicial e está só levando loss, e fracassando e quebrando conta, e a gente pensa que isso não é para a gente se depara com histórias de traders bem-sucedidos que também quebraram e, enfim, fizeram barbaridades no começo. E aí a gente se sente até um pouco melhor, porque sabe que não estamos sozinhos, né? E aí ele cita primeiro o Michael Marcos, que foi um trader que iniciou tendo sorte para variar com vários traders por aí e multiplicou um dinheiro de um seguro de vida que o pai dele deixou, que eram $3.000, e ele conseguiu transformar esses $3.000 em 30 mil. E aí ele se achou um gênio, né? Ele conseguiu transformar esse dinheiro. Aí acho que é aquela sensação que dá no início, quando a gente acerta alguns traders, né? Alguns deles no início. E aí se acha que é um grande sucesso, que vai ser milionário do dia para noite. Foi isso que aconteceu com ele. E aí o que foi que ele fez? Ele pegou, achou pouco, né? Que tinha conseguido multiplicar esse capital. E ele pediu emprestado $20.000 à mãe e colocou no trade, acreditando que ia multiplicar novamente. E parece uma coisa, quando a pessoa faz uma jogada mais arriscada, é que dá tudo errado. Resultado, ele perdeu os 30 mil que ele tinha ganho e mais 12 dos que ele pediu à mãe. E aí, depois disso, ele pensou, né, várias vezes em desistir, ficou super decepcionado, porque viu que aquilo era muito sofrido, ficar perdendo o tempo todo. E aí, só que ele não desistiu, né? Ele persistiu, continuou lá. E ele tinha, na verdade, uma habilidade inata para o trading. E quando ele passou mais um tempo, se desenvolveu e conseguiu unir essa habilidade que ele tinha, mais uma experiência de gestão de risco, aí ele teve um êxito impressionante, certo? E aí o segundo caso que ele cita foi de Tony Saliba, que também teve um início promissor, que ele levou uma conta de $50.000 a $75.000 em 2 semanas. Só que aí ele estava lá no ápice, achando que ia dar tudo certo, mas aí o mercado desandou e acabou que ele ficou só com 15 mil desse dinheiro. Nessa época, ele, inclusive, pensou até em suicídio. Para vocês verem, como eu falei lá, a questão do neurotrade. Tem gente que não tem nem o psicológico preparado para perder tanto dinheiro assim no trade. E muitos pensam realmente em suicídio. Isso é uma coisa muito séria. Foi o caso dele, mas graças a Deus ele não fez nada. E aí o que foi que ele fez? Ele procurou, né, outros traders e corretores, que na época dele chamavam corretores, mais experientes que ele, ouviu alguns conselhos, conseguiu ajustar, né, a disciplina dele, seguir os conselhos deles. E aí colocou como meta ter uma lucratividade moderada, mas constante, em vez de enriquecer depressa, porque esse foi o conselho que ele ouviu, né? E ele levou isso super a sério. Levou tão a sério que adquiriu um padrão de negociação extremamente conservador.
E foi tão conservador esse padrão que ele adquiriu, que ele, na empresa que ele trabalhava, que tinha outros traders, apelidaram ele de um lote só, porque ele era super conservador. Só que ele nem deu ouvido para o pessoal e continuou operando super conservador do jeito dele. E, por fim, essa persistência dele e o controle, né, de risco levou ele a ter um resultado excelente. Tanto que ele chegou, a um certo ponto, a ostentar uma série ininterrupta de 70 meses, com lucros acima de US$ 100 mil. Ou seja, se deu muito bem, né? Então, esses dois exemplos servem para ilustrar, né, que nem todo mundo não, na verdade, eu acho que quase ninguém. Eu, na verdade, nunca ouvi falar de ninguém que começasse bem no trading até o final, né? Que fosse um trader bem sucedido do começo ao fim. Na verdade, todo mundo começa, né, passando por esses perrengues. E aí, 70 meses positivos, é babado. E aí, as lições que a gente aprende disso é que não dá para fazer, não dá para prever o sucesso. Ou seja, também não dá para fazer previsões a partir do fracasso que a gente inicia. Porque até os melhores traders se deparam com a derrota, inclusive às vezes seguidas. Inclusive, nem só no começo, às vezes depois que a gente já está, né, meio que já chegou a uma etapa mais consistente, às vezes a gente também derrapa. E tem períodos ruins, tem períodos que a gente leva vários lotes seguidos. Então, ninguém está livre disso, certo? Só que no começo, isso é mais forte, porque a gente não tem preparo, a gente não tem experiência, a gente não tem gestão de risco. E aí, o que é que acontece? Quando a gente está começando, por isso que é super recomendado você começar com pouco dinheiro. Porque assim você vai pagar um preço menor pela sua educação no mercado. Então, essa é a dica que fica dessa primeira parte. Certo? E outra coisa, a outra dica que se aprende com isso: persistência é decisiva para o sucesso. Certo? Bom, essa lição já falei. Fracassar no começo é a regra, por isso que devemos começar com uma quantia pequena e a persistência é decisiva. Beleza? Agora vamos falar sobre o que não é importante, né? Antes de falar sobre o que é importante, a gente fala sobre primeiro o que não é importante. Muitos traders pensam que encontrar um método milagroso que explique e permita prever as mudanças do mercado e que, se conseguirem encontrar a fórmula, o sucesso está garantido. Essa aí é uma das coisas que eu sempre falo aqui para vocês. A ilusão de que encontrar uma fórmula milagrosa, como os gurus do trading vendem por aí, de que você vai ficar rico se seguir a fórmula deles, é totalmente equivocado, né? É ilusão. E a gente vai ver o porquê, né? A ideia de que sucesso no mercado está associado a algum método específico está equivocada. E aí a gente vê exemplos que ele cita no livro, primeiro de Jim Rogers, que é um trader super top, assim. Ele era um trader, inclusive, que era sócio de George Soros, que é um dos maiores traders, né, da atualidade. Conhecido, inclusive, como o trader que quebrou o Banco da Inglaterra. Ele fez um trade de mais de bilhões de dólares contra o Banco da Inglaterra e ele ganhou. Enfim, George Soros tem um hedge fund que é chamado Quantum. Então, esse cara, esse Jim Rogers, era sócio, foi um dos fundadores desse hedge fund, um dos hedge funds mais bem-sucedidos de todos os tempos. E aí, ele trabalhava com George Soros e ele é trader fundamentalista, certo? Então, ele era muito bom em prever tendências de longo prazo e tal, e usava análise fundamentalista para isso. Então, ele sempre foi muito bem sucedido. E aí,
na entrevista que o Jack Swagger fez com ele, perguntou a ele o que ele achava da análise técnica. Talvez soubesse que ele não gostava muito, né? Então ele perguntou o que, é que ele achava. E aí o Jim, ele foi bem cínico, inclusive, na resposta. E falou assim, não conheço um técnico rico. Bom, bem controverso. Só que aí a gente vai falar sobre Martin Schwartz, que é outro trader super bem sucedido, que inclusive faz uma análise totalmente diferente de Jim. Ele é analista técnico e transformou inclusive a carteira de $40.000 em 20 milhões de dólares, sem nunca ter sofrido uma perda superior a 3%, considerando o fim de cada mês. Por aí vocês tiram se ele é ruim. E aí, quando Jack, que é o autor, fez a entrevista com ele, perguntou a ele, porque parece que ele tinha migrado da análise fundamentalista para a análise técnica. E aí Jack perguntou a ele se ele havia feito essa transição e tal. E aí ele disse totalmente. Sempre dou risada quando alguém diz que nunca conheceu um técnico rico. É uma resposta tão arrogante e sem sentido. Eu acho que ele ouviu falar da afirmação do Jim Rogers, né? E aí ele disse que usou fundamentos, né? Usou análise fundamentalista durante 9 anos e foi como técnico que ele ficou rico. Então, por aí a gente vê que existe, né, uma dicotomia, né, entre alguns traders. Ou seja, o que é que a gente tira disso? Não existe um único caminho no trading. Certo? Existem traders que são bem-sucedidos usando análise fundamentalista e existem outros que são bem-sucedidos usando análise técnica. Outros ainda usam os dois, certo? E não existe um caminho só. O sucesso, justamente, não existe um segredo singular de mercado a ser descoberto ou um único jeito correto de realizar o trade. Aqueles que buscam uma resposta única para o mercado não estão sequer fazendo a pergunta correta, muito menos obtendo a resposta certa. Certo? Ou seja, o que existe é você achar um método que se adeque a você. É basicamente isso. Só ele, cada um no seu quadrado. Para atingir o sucesso, é necessário encontrar uma metodologia que se adapte à sua personalidade. É o único elemento que Jack diz ter encontrado em comum entre todos os traders que entrevistou, é que eles criaram um estilo de trading coerente com suas crenças e personalidade. Schwartz não se deu bem na análise fundamentalista, mas a análise técnica propiciou a ele uma metodologia que permitia pular fora rapidamente de um trade, sempre que constatava ter errado, né? Ou seja, ele não tinha aquela personalidade adequada para fazer para ser um trader fundamentalista, para esperar um longo prazo, para, enfim, aguentar o resultado do trader muito tempo, enfim. Ele gostava de ser mais dinâmico, ser mais rápido. E aí a análise técnica ela dá essa possibilidade, né? E ao sair de trade perdedor, sempre encontrava vários outros diante de si. Ele encontrou uma metodologia que combinava muito com ele. Então é basicamente isso. Eu concordo plenamente, porque eu particularmente não tenho uma personalidade que me adequaria a fazer um trade mais longo e nem ser fundamentalista. Eu não tenho. Então, e tem muita gente que pensa assim também. Comparações. Mais um exemplo de personalidades diferentes. Ele cita lá Paul Tudor Jones. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas é um trader ainda vivo, né? E também dono de um hedge fund bem famoso. E é um dos melhores traders, inclusive, da atualidade. E Paul, ele já é das antigas também, tendo
um estilo de vida, um estilo de trading bastante diferente, né? Quando o Jack foi entrevistar ele, foi lá no escritório dele e tal, no meio do horário de pregão, inclusive. E aí, o que ele deduziu, né? Que ele viu como foi essa entrevista. Ele chegou lá e Paul estava na sua sala de operações, né? Na sua mesa lá, e não tirava os olhos do monitor. Naquela época que ele foi fazer a entrevista, ele passava as ligações, né? Para o pessoal fazer a operação para ele. Ele dizia, gritava toda hora. Inclusive, durante a entrevista, ele pegava, olhava toda hora o monitor e ligava, dizendo, compra tanto, não sei o quê, vende tanto e tal, não sei o quê. E toda hora entrava gente também na sala para perguntar a ele alguma coisa e ele sempre, enfim, passou a entrevista inteira frenético, passando ordens de compra e venda e olhando o monitor toda hora. E aí ele comparou esse estilo, né, de vida, de trading, com outro trader que ele entrevistou, que foi o Blake. Blake, na verdade, inicialmente, ele era cético em relação ao mercado. Ele não acreditava que o mercado pudesse trazer lucros a longo prazo, ele acreditava que o mercado era aleatório. Inclusive, ele cita um livro que é bem famoso, mas é também em inglês, né? Que é Um Passeio Aleatório por Wall Street, é uma coisa do tipo. E aí, ele fala que nesse livro, realmente tem muita gente que se baseia nesse livro para dizer que o mercado é aleatório e que não existe, não tem como você lucrar fazendo análise técnica, basicamente. E aí ele era cético e ele acreditava nisso. Só que ele discutindo isso com outros amigos e tal, e aí um amigo dele disse, não, você precisa de mais dados, pesquise. E aí ele foi pesquisar e entrou na biblioteca e começou a pesquisar, encontrou mais dados que mostravam a ele, que conseguiram provar, né, para ele que existiam realmente padrões que se repetiam nos preços dos fundos. E aí, quando ele viu essas evidências, ele ficou convencido de que realmente não tinha nada de aleatório nos mercados, que existiam realmente padrões que se repetiam. E aí ele foi, aprofundou mais, e ele ficou tão envolvido nessa pesquisa que ele deixou o emprego dele para se dedicar só a isso. E aí ele estudou bastante, se dedicou integralmente à análise de fundos, e tanto que encontrou padrões altamente lucrativos e teve retornos também super lucrativos, que em 12 anos teve retornos de 45% em média. E o seu pior ano, ele teve um retorno de 24%. Então, ele, no caso, fazia traders dentro do quarto dele e tal. Então, ele era um trader independente e solitário, né? E gostava de ficar só lá fazendo os trades dele, tranquilo. Aí, o que é que ele quer falar, o que é que ele quer dizer com isso? O Jack, ele quis mostrar que existem traders também de várias personalidades. Então, cada pessoa se ajusta a um estilo de trading, tanto na forma de análise como na forma de trabalhar, né, em si com o trading. Inclusive, isso é uma das coisas que eu falo, né, que está intrinsecamente ligada à questão do neurotrading, como quando eu falei lá sobre o tipo de corpo, o tipo de personalidade, o tipo de pessoa que você é, o tipo de trader que você é, e que você tem que adequar o seu tipo, o seu biotipo também ao seu treino. Então, você tem que achar a sua forma de fazer treino. Se você não é do tipo que gosta de estar em salas, fazendo treino com várias pessoas e tal, discutindo ali cada operação, porque aquilo ali pode perturbar a sua mente e você fica desconcentrado, você não consegue ter uma performance boa. Tem gente que se dá bem fazendo isso, tem gente que não, tem gente que prefere ficar ali sozinho, se concentrar, não falar com ninguém, não ver a análise de ninguém, e assim a pessoa tem a melhor performance. Então, você precisa encontrar o seu método.
Porque tem gente que entra no mercado e já vai direto para um curso que tem sala de operações e não sei o quê, e começa a debater com o pessoal e tal. E não se dá bem com aquilo ali, porque não é o seu estilo, não é a sua personalidade. E aí a pessoa acaba desistindo, porque está fazendo a coisa errada, né? Iniciou errado ali. Não sabe que simplesmente é só ajustar ao seu próprio estilo. Então, basicamente isso. Depois ele fala que não basta um bom gerenciamento de risco, certo? Que a gente já sabe, obviamente, que existe um tripé, né? Antes de tudo. Mas tem gente, como vocês já ouviram falar, que existe um ditado no mercado que diz: com a boa gestão financeira, até os sistemas de trading ruins podem dar lucro. Se vocês nunca ouviram, eu já ouvi essa frase. Mas isso é mentira, certo? Não é verdade. Por quê? Ele traz um exemplo aqui de um cassino. Na verdade, ele cita lá o exemplo do cassino e que já foi feito estudos, inclusive, sobre isso. Porque se você tiver um bom gerenciamento de risco e for jogar no cassino, você vai perder igual. Porque você vai ter pouco menos de 50% de chance de ganhar e a melhor chance que você vai ter no cassino é se você apostar tudo de uma vez, a primeira vez. E isso também é uma péssima maneira, né, de você iniciar, até porque você vai ter o risco de perder tudo. Mas, enfim, o que ele quer dizer é que quando você não tem uma vantagem, ou seja, um método que lhe dê uma probabilidade maior contra o mercado, você não adianta você ter uma boa gestão financeira, porque ela não vai te salvar. Então, você só pode ter uma boa gestão financeira e esperar que isso dê um bom resultado se você também tiver aliado a isso uma vantagem. Ou seja, caso você não disponha de uma vantagem probabilística, a estratégia ideal de gestão financeira é apostar tudo de uma vez, ou seja, o cúmulo da má gestão financeira. Isso é provado matematicamente. Se não dispuser de uma vantagem, a gestão financeira não irá salvá-lo. É só ajuda a minimizar perdas e preservar o capital se você tiver uma vantagem. Por quê? Ela vai ajudar a minimizar as perdas e preservar o capital, que é o que a gente quer, para quando a gente acertar o nosso trade e ele tiver uma vantagem e, obviamente, tiver um risco-retorno bom, cobrir essas perdas. Então, essa é a lógica. Mas se você for jogar aleatoriamente, jogar não, se você for fazer trade aleatoriamente, da mesma forma que vai jogar num cassino aleatoriamente, você vai acabar quebrando. Tem que ter, obviamente, um método, né? É isso que a gente está falando. Também é preciso ter um diferencial, que significa ter um método. Nenhum trader entrevistado nos livros da série Os Magos do Mercado Financeiro, que foi perguntado sobre como conseguir o sucesso, respondeu que negocia de forma aleatória. Nenhum, óbvio. Pergunte-se se seu método de trading lhe proporciona uma vantagem. Se não tiver certeza da resposta, não está pronto para arriscar o seu dinheiro no mercado. Da mesma forma que gestão financeira não funciona sem uma vantagem também não funciona sem uma gestão financeira, né? O oposto também é verdadeiro, óbvio. Monroe True, que é trader, um dos melhores históricos de risco-retorno longo prazo já registrados, disse: certifique-se de ter uma vantagem. Saiba qual é. Adote regras rígidas de controle de riscos. Para ganhar dinheiro, além de precisar de uma vantagem, você terá que fazer uma boa gestão financeira. Porém, a boa gestão financeira por si só não melhora a sua vantagem, certo? Então, é isso que eu estou falando. Nem adianta ter só uma gestão boa, nem adianta ter só uma vantagem. Você tem que ter as duas coisas. Vaso não. Caso seu sistema seja ruim, terá prejuízo de todo jeito, por mais eficientes que sejam suas regras de gestão financeira. Óbvio.
Mas se sua abordagem for lucrativa, a gestão financeira pode representar a diferença entre sucesso e fracasso, certo? Aí ele passa para uma parte que ele vai falar sobre o trabalho pesado do trading. Ao entrevistar Mark Schwartz, Jack disse que o fez durante a noite, após uma longa jornada de trabalho, de marketing, e ele estava imerso em sua análise diária de mercado, preparando-se ainda para o dia seguinte. Ou seja, Martin é um trader que é basicamente viciado em trabalho. Foi isso que ele deduziu lá. Porque ele dedica basicamente o dia inteiro e ainda à noite para o treino. A entrevista acabou bem tarde, e, embora visivelmente cansado, Schwartz não estava nem perto de dar o dia por encerrado. Ele disse: sempre busco estar bem mais preparado, mais bem preparado que os meus competidores. O jeito de me preparar é fazer minhas análises de mercado todas as noites. Certo? Ou seja, ele é um workaholic, né? Jack ficou impressionado ao constatar que muitos dos grandes traders que entrevistou eram viciados em trabalho. Se eu não me engano, esse Schwartz era, inclusive, Jack cita no livro, que ele tinha monitores espalhados na casa inteira, até no banheiro. Eu acho um pouco demais. Mas, para vocês verem o nível de vício dele. Exatamente, o nível de vício que esse cara tem. Mas o que ele quer dizer com isso é justamente os grandes traders, pelo menos assim, que ele entrevistou, o que ele viu, o que ele constatou era que a maioria deles eram viciados em trabalho. Concluiu que paixão caracterizava os mais bem-sucedidos. E daí a gente tem uma ironia, né? Por que então tanta gente sente a atração pelo trade? Por quê? Porque parece um jeito fácil de ganhar dinheiro, né? Vocês sabem muito bem que o marketing gerado em cima do trading, a forma como ele é feita, dá a entender que é uma forma fácil de ganhar dinheiro. Que os caras mostram lá, ganhando dinheiro aqui no meu celular, operando da praia ou do computador. Ó, aqui estou ganhando milhares de dólares na hora, aqui, ó, em 20 minutos. Estou ganhando tanto. Que realmente não é mentira, né? Porém, é um jeito que é passado que é meio que uma ilusão, né? Porque não é nada fácil. Chegar a um nível de você conseguir ganhar dinheiro consistentemente, desse jeito, não é nada fácil. O fato é que os profissionais verdadeiramente bem-sucedidos no trading dão um duro tremendo. E aí, quem realmente entra no trading, quem de vocês estiver nesse mundo e já tiver realmente entendido como é que funciona, realmente estudado o suficiente para entender que não é nada fácil, que não é nada rápido e não é indolor, né? Porque vai trazer muita dor, vai ter que trazer muito esforço e muito crescimento e não é rápido, certo? Então é uma longa estrada. Então quem realmente leva a sério vê que para ser bem sucedido você tem que dar muito duro. Por exemplo, ele cita um exemplo lá no livro de Trading e Neurocirurgia. Por quê? Ele fala o seguinte: já imaginou alguém entrar numa biblioteca, pegar um livro lá de neurocirurgia, ler o livro no final de semana e na segunda-feira dizer: já estou pronto, vou entrar na sala de operações e operar um cérebro aqui, porque eu li um livro de neurocirurgia. Nunca isso vai acontecer. E nunca essa pessoa vai estar preparada para isso. Só que é engraçado que no trading, o pessoal acha que é assim. O pessoal acha que faz um curso final de semana e na outra semana já está pronto para ser um super trader e tirar horrores de dinheiro do mercado e viver disso. Faz até graça. Por quê? Porque justamente
o trading ele tem essa ilusão, porque a gente consegue tirar lucro rápido, inclusive porque os iniciantes, eles às vezes têm sorte, né? Então, justamente porque o trading, a complexidade do trading é você apertar um botão de compra ou de venda. Então, pela simplicidade, né, do manejo do trading, as pessoas pensam que é fácil, mas não é bem isso. Depois que você entra, que você sabe. O fato de ser possível ter êxito de curto prazo por pura sorte induz as pessoas a achar que o trading é bem mais fácil do que realmente é. Cria a ilusão de que possuem tino para o trading. O trading ideal vem sem esforço. Trabalho duro versus trading sem esforço. Isso é meio contraditório se a gente for, né, olhar para isso. Mas, na verdade, é uma coisa que eu até falei, né, nas aulas de Neurotrading. Faz bastante sentido se a gente assiste às aulas. E a gente vai entender que o trabalho duro, ele, na verdade, é atrelado à fase inicial. Né? Como eu falei aqui, demanda muito esforço, demanda muita experiência, demanda muito tempo para a gente conseguir as habilidades, o conjunto de habilidades que é necessário para ser um trader bem sucedido. Então, isso realmente vai exigir muito esforço. Mas o que? É essa fase inicial, para você conseguir o conjunto de habilidades. Quando você consegue esse conjunto de habilidades e consegue deixar esse conjunto de habilidades inconscientemente competente, ou seja, quando você conseguir internalizar esse conjunto de habilidades, o trading bem sucedido, ideal, que ele fala, vem sem esforço, certo? Que é justamente aquele estado que a gente usa o cérebro central e o hemisfério direito, né? Que ele faz o trading sem esforço até, talvez até se divertindo. Então, você não vai fazer esforço para fazer trade, senão você vai fazendo da maneira errada. A gente já falou sobre isso. E aí ele faz uma analogia com a corrida, por exemplo. Quem aqui já correu, quem já correu, sei lá, qualquer tipo de corrida, corrida de 5 km, 10 ou até uma maratona, principalmente quem realmente corre, né? Minha mentorada aí, Lívia, que gosta da corrida, sabe muito bem. Quando a gente está começando a correr, é aquele sofrimento. O corpo tem que se adaptar. Você tem que se esforçar muito para correr 5 quilômetros. O seu pulmão não está acostumado com isso. Enfim, o seu corpo em si, as pernas doem. Tudo é um esforço tremendo para você conseguir correr 5 quilômetros. Depois que você faz disso uma rotina, né? Depois que você coloca isso na sua rotina, e o seu corpo começa a se acostumar, você começa a introjetar esse estilo de vida, aí a corrida vem sem esforço. Aí você corre 5 km sem esforço, depois você aumenta um pouco mais, aí corre 10, depois corre 21, depois 42 e assim vai. E aí, quando você realmente já está acostumado, a corrida ela vai ser sem esforço. Quanto mais você tem costume, menos esforço você vai ter para correr aquele determinado quilometragem. Então, é isso que ele faz essa analogia com o treino. O treino da mesma forma. Quanto mais experiência, quanto mais habilidade você tem, menos esforço você coloca no treino. E aí, muito mais fluido e mais assertivo você vai ser. Certo? Como, bom, aí ele começa a falar quando tudo está dando errado. Como lidar com as fases em que tudo está dando errado e você está indo ladeira abaixo. Essa dica é bem legal, porque às vezes a gente não se atenta para isso, né? Quando a gente está iniciando, quando a gente está iniciando, a gente não se atenta muito para essa questão. O que é que eu faço? Porque sempre, como eu já disse, sempre vai existir aqueles períodos em que está péssimo. Assim, às vezes o mercado muda, isso acontece. A gente acha que o mercado é sempre o mesmo, não é? Acontece isso por questões de macroeconomia, às vezes acontece isso por questões sazonais. Por exemplo, agora mesmo está acontecendo um período desse bem chato no mercado. Inclusive, essas últimas 2 semanas têm sido péssimas para mim.
porque o mercado não anda, então tá com pouca volatilidade, tá com pouca liquidez. Muitos participantes do mercado não estão participando, tiraram férias, enfim, final de ano. Até janeiro o mercado vai estar muito chato. E aí, final de ano é uma dessas épocas que o mercado muda. E isso, principalmente quando você está iniciando, você às vezes não sabe ou se depara com períodos de perda, né? E tudo está dando errado, todo o trade que você está fazendo está dando errado. E aí, quando a gente se depara com essa questão, é bom você ter um plano para seguir também para isso. Então, a gente tem plano para tudo. Então, você precisa ter uma regra para quando você perceber que você está numa má fase, certo? Então, você não pode tratar da mesma forma que quando você está numa fase boa, às vezes tem um detalhe aí que sim. Mas você não pode lidar da mesma forma com o mercado quando está numa fase boa quando está numa fase ruim. Tem uns porém, e a gente vai ver isso. Primeiro que ele fala, que os traders falam, né, para ele, é reduzir o tamanho do trade. Isso, alguns deles adotam. Paul Tudor Jones e Mark Schwartz são dois dos que falam isso. Paul, ele fala que sempre encolhe o tamanho do trade quando ele está numa fase ruim. Sempre. Ele identifica que está numa fase ruim, ele já diminui o tamanho da posição. Mark diz que corta de 80% a 90% do tamanho da posição quando ele passa por prejuízos que abalam a confiança dele. Procura fazer ali o feijão com arroz até ficar no azul. Certo? E outros já preferem o quê? Parar de operar. Já é outro tipo de abordagem. E aí você vai ver o que você acha melhor. Michael Marcos e Richard Dennis são dois traders que preferem parar de operar. Michael, ele diz que no fim das contas, prejuízo, traz prejuízo. E aí quando você começa a perder dinheiro, isso atinge, abala suas emoções e vai levar você a um pessimismo que vai trazer mais ruína, né? E aí ele fala para ele mesmo, nas fases ruins que ele passou, que ele foi capaz de dizer para ele mesmo, não dá mais para continuar. Então, ele para de operar. Já Richard Dennis fala basicamente a mesma coisa, que a melhor solução nessas fases é não insistir. E sim, exatamente o contrário, é parar de operar. Você dá um tempo até restabelecer, né, o equilíbrio e aí depois volta. E o oposto disso, né? Quando tudo vai bem, como é que eles fazem? Ups. Do outro lado da moeda são aqueles momentos em que tudo parece inacreditavelmente bem. Você está acertando todas. Dá até medo. E aí, o que é que a gente pode fazer também? Reduzir o tamanho do trade. Por quê? Né? Porque a gente sabe que nem tudo, aliás, nada dura para sempre. Né? Então, do mesmo jeito que vem a fase ruim, e ela vai passar, a fase boa também vai passar. Então, quando você está acertando todas, também vai ter um momento que você vai errar. E aí é onde muita gente peca, porque tem gente que, quando está numa fase muito boa, o que é que faz? Aumenta o lote. Não digo isso em traders assim, isolados, trader isolado, mas é um conjunto. Quando você está começando a acertar muito, você começa a aumentar a sua mão, pensando que isso vai durar para sempre. E às vezes pode ser num aumento desse que venha a queda, né? E aí você acaba perdendo tudo que ganhou ou quebrando, enfim. Então isso é bem perigoso. E aí alguns deles dão justamente essa dica de reduzir o tamanho do trade. Porque eles dizem, as piores perdas vêm depois dos melhores ganhos? Será que isso acontece? Martin Schwartz também reduz o tamanho do seu trade, assim como quando passa por perdas importantes. E é justamente isso que ele fala. Quando ele está ganhando muito, ele também reduz. Por quê? Porque as maiores perdas que ele já teve vieram justamente depois dos melhores ganhos. E aí, ele já se previne, né, fazendo isso.
Aí a gente fala um pouco de gestão de riscos. E quando fala de gestão de riscos, Paul Tudor Jones ele fala: não foque em ganhar dinheiro, foque em proteger o que você tem. Então, isso é uma coisa bem difícil, né? Principalmente para os iniciantes. É fácil falar, mas fazer não é. Mas eu dou uma dica. Quem conseguir fazer, faça. O foco é proteção de capital. Acho que até esqueci o nome do grande investidor, que ele também fala sobre isso. Que a primeira regra que ele tem é não perca dinheiro. Qual é a segunda? A primeira, repita a primeira. Então é justamente isso, focar em proteger o capital, não em ganhar. Bruce Corner fala, antes de entrar, eu já sei quando vou sair. Ou seja, é o que? Essa mentalidade que a gente quer mostrar é, você não entra no trader pensando em lucro, você entra pensando no quanto você pode perder, certo? Então é isso que ele fala. Antes de entrar no trade, ele já sabe onde ele vai sair, ou seja, ele já sabe quanto ele pode perder e ele já sabe o lugar que ele vai sair. Então isso é a gestão de risco. Por que é tão importante determinar o ponto de saída antes? Porque o último momento em que se tem absoluta objetividade é logo antes de entrar em um trade. E isso aqui, mais uma vez, remonta ao que a gente falou em Neurotrade. O último momento que tem absoluta objetividade é logo antes de entrar em um trade, ou seja, eles falam, na verdade, muita coisa que a gente falou, que a gente explicou, né, biologicamente no Neurotrade, eles falam sob o ponto de vista da experiência, mas é basicamente isso. Por que a objetividade ela está antes de entrar no trade? Porque quando você abre um trade, você já afeta suas emoções, você já usa o cérebro, né, do instinto, você já usa aquele instinto de perda e você já não está pensando direito. Então, você precisa determinar onde você vai sair antes de entrar. Você precisa fazer sua análise toda e cumprir ela à risca, certo? Porque depois que você entrar, se você for modificar ali, você já está sob efeito indesejado, né? Do lado errado do cérebro. Sobre colocar stop, ele fala também com O'Shea, que é um gestor de hedge fund, falou, você precisa decidir quando está errado. É isso que determina qual deve ser o nível do stop. Em seguida, precisa descobrir quanto está disposto a perder naquela ideia. Por fim, tem que dividir a quantia que se dispõe a perder pelo prejuízo encontrado no ponto de stop. Então, ele fala sobre a sequência que você tem que seguir antes de entrar no trade. E que, na verdade, muita gente faz o contrário, né? Primeiro, as pessoas colocam quanto eu vou perder, estabelece lá o ponto que quer sair, para depois ver qual é o nível. Mas, na verdade, você precisa ver qual é o ponto em que a sua ideia vai estar completamente errada. Então, o stop tem que ser colocado ali. Porque depois que que o preço, por exemplo, passar daquela parte, você pode ter certeza que você tem que mudar de posição, certo? Então, eu acho que eu até coloquei aqui. Em vez de colocar a ordem de stop com base no seu nível de dor, você deve colocá-la em um nível que desminta sua hipótese de trade. O mercado não está nem aí para o seu limite de dor, certo? Então, o seu stop tem que estar justamente naquele nível que, quando o preço passar por ali, você já sabe que está totalmente errado. Certo? E aí, depois que você souber esse nível, você vai ajustar o quanto você pode perder e saber o lote que você vai colocar. Né? Um motivo subestimado para evitar grandes perdas. Outra consequência negativa, aliás, ele diz que tem uma consequência negativa direta de deixar um prejuízo se avolumar desnecessariamente, que é, obviamente, dinheiro, né? Mas outra consequência é um prejuízo grande faz o trader travar mentalmente, o que resulta em outros
coisas no desperdício de oportunidades vencedoras. Michael Platt diz: você se sente um idiota e fica sem ânimo para tentar qualquer outra coisa. Aí a oportunidade passa na sua frente e você não consegue agarrá-la. O que é que ele quer dizer com isso? Que além da perda, o prejuízo, né, que a gente leva no mercado, ele ser, né, uma consequência direta negativa, que é a perda do dinheiro. Além disso, outro prejuízo ele afeta, né, mentalmente a gente já sabe disso. Isso resulta no desperdício de outras oportunidades. Por quê? Eu não sei se vocês já perceberam, pelo menos eu costumo me observar bastante, assim, os meus sentimentos, os meus pensamentos, quando eu estou fazendo treino. E aí, o que é que a gente nota? Que quando quando a gente passa por um prejuízo, pode ser pequeno, mas a partir do primeiro prejuízo que você passar no dia, sua mente ela já vai ficar afetada. E aí você muito provavelmente você vai perder outras oportunidades, até boas, que você vê, porque às vezes você fica com medo de entrar, às vezes você hesita em entrar, porque já não quer levar outro lote, porque já levou o primeiro. Isso é um nível subconsciente, é um nível muito sutil e você nem percebe. Porque você, aí, como ele fala, você se sente sem ânimo para tentar qualquer outra coisa, e aí passa a oportunidade na sua frente e você não consegue agarrar, certo? Então, esse é um motivo também bastante, bastante forte que influencia em todo o seu dia, principalmente quando você começa a perder. É um jogo em que você quer estar no lugar certo quando aquele trade espetacular aparecer. É a regra dos 80-20, que vale para a vida. Não sei se vocês conhecem essa regra dos 80-20, que é o princípio de Pareto. No trading, 80% do seu lucro vem de 20% dos seus trades. Assim como na vida. Essa regra vale para tudo na vida, certo? Ele diz que normalmente 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. No trading, basicamente é a mesma coisa. 80% do seu lucro vem de 20% dos seus trades. Ou seja, escolha bem qual trade você vai pegar. Porque se você for pegar qualquer trade que aparecer na sua frente e você, porventura, levar um loss, tiver um prejuízo, aquilo vai abalar sua confiança e você vai deixar, às vezes, de pegar o trade que era o trade do dia, ou da semana, ou do mês, inclusive. Às vezes você perde uma excelente oportunidade, porque já estava influenciado por uma perda. Certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre disciplina, que ele cita lá. Jack pergunta aos magos do mercado o que diferenciava da maioria dos traders. O que os diferenciava da maioria dos traders? A resposta mais comum que recebeu foi disciplina. Randy McKay falou: quando eu tomo uma pancada do mercado, pulo fora total. Não faz a menor diferença em que ponto está o mercado. Pulo fora simplesmente porque acredito que quando você apanha, suas decisões passam a ser bem menos objetivas do que quando você está se dando bem. Isso aí descreve exatamente o que eu acabei de falar. Esse Randy, ele já tem essa disciplina, porque ele já sabe como ele se comporta depois que ele leva o boss. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Pelo contrário, vocês sabem bem que a maioria dos traders, principalmente iniciantes, quando levam um loss, aí é que ele quer já fazer trade impulsivamente, na hora, para recuperar aquele prejuízo. Já o comportamento de um profissional, ele diz exatamente o contrário. Quando ele leva um loss, uma pancada, né, grande no mercado, ele pula fora total. Por quê? Porque ele já sabe que ele não está pensando normal mais. Então, ele já sabe que, muito provavelmente, ele pode aumentar aquela perda. Isso é disciplina. McKay era claramente disciplinado, porém, um erro que cometeu por falta de disciplina em um dia que ele estava atrasado para viajar, lhe custou 7 milhões. Ele cita, acho que esse episódio aí, que ele ia viajar, porque estava construindo uma casa num país aí, e aí ele ia pegar um voo, estava atrasado para o voo, e estava com uma posição lá no mercado, que ele
acreditava que ia, sei lá, que ia subir, o mercado ali, ele tinha comprado uma posição grande, estava super confiante. Só que aí ele foi viajar e quando ele estava indo viajar, o mercado simplesmente ele viu, parece que num letreiro, em alguma televisão, indo para o aeroporto já, avisando lá que o ativo que ele estava comprado tinha sofrido uma queda por causa de uma notícia de alguma coisa lá. Estava começando a cair, em vez de subir. E aí ele achou que aquilo era um erro de digitação, alguma coisa do tipo. E aí ele foi, ignorou e foi embora viajar. Só que nessa casa que ele estava, nem na época se faziam as operações por telefone, né? Mandava comprar e vender por telefone, as corretoras. E aí ele viajou e lá nem tinha telefone. E aí, quando voltou, isso lhe custou 7 milhões de dólares, porque o mercado caiu mais enquanto ele pensava que ia subir. E aí, tudo isso por quê? Porque ele não foi disciplinado o suficiente para ir lá conferir se estava realmente aquilo que estava acontecendo. Enfim, um errozinho e ele perdeu isso tudo. O mercado, então, não tolera nem sequer a mais fugaz falta de disciplina dos traders. Então, pense muito bem nisso. E aí, outra parte a gente fala sobre independência. Os traders mais bem-sucedidos são independentes. Michael Marks fala, é preciso seguir sua luz. Enquanto você for fiel ao seu estilo, vai colher o que há de bom e de ruim em seu próprio método. Quando tentar incorporar o estilo de outra pessoa, muitas vezes acaba concentrando o pior dos dois estilos. Aí ele cita nessa parte, uma parte que o entrevistado, que Jack fez entrevista com ele, né, um dos marcos do mercado, ele começou a ligar direto para Jack, depois da entrevista. Ele começou a ligar toda hora não, de vez em quando para Jack, porque Jack também era um analista, né, de mercado futuro, fazia análise técnica, e ele ligava para perguntar a opinião dele sobre o que é que aconteceu, o que é que ele achava de tal ativo e tal. E aí ele conta, né? Inclusive Jack fala que esse trader era muito melhor que ele, mas começou a ligar para ele para procurar saber das opiniões dele sobre o mercado futuro. E aí Jack falou que nessa época, inclusive, que ele estava ligando, ele estava indo muito mal. Jack estava numa sequência péssima de vários erros. E estava com a confiança abalada e tal. Só que ele, como ele estava assim, ele só tinha uma posição que ele estava no mercado, que ele estava posicionado, que era no iene japonês. Que ele estava com convicção, né? O único mercado, o único ativo que ele estava com mais confiança. Era o iene japonês, que ele achava que ia cair. E ele estava posicionado, estava vendido. Aí o entrevistado, ele não fala o nome, né? Ligou para ele e perguntou, Jack, o que é que você acha do iene? Aí ele falou, né? Olha, eu acho que vai cair. Só que aí o cara falou para ele 58 motivos, ele até coloca 58 motivos ele me deu para comprar. Ele disse que ia subir. E aí Jack ficou pensativo, né? Depois foi fazer as coisas dele, viajar e tal. E aí ele ficou em dúvida, né, na posição dele e acabou saindo da posição. E aí o que aconteceu? Quando ele saiu da posição, o iene despencou. Aí o entrevistado ligou para ele mais uma vez e perguntou. Ele nem ia falar sobre isso, né? Porque ele não queria parecer arrogante e tal. Só que o próprio cara perguntou a ele: o que é que você acha? O que é que você está achando do iene? Aí ele disse, aí ele perguntou, você ainda está comprado? Né? Porque o cara disse que deu milhares de motivos para comprar. Aí o cara disse, que nada, eu estou vendido. Aí ele,
Como assim? Aí, resultado, o que é que ele aprendeu disso? O cara era simplesmente um trader de curtíssimo prazo. Quando Jack, um trade de curto prazo para Jack, era um trade de 2 semanas, basicamente. E para o cara, não demorava nem um dia. Então, resultado, eles tinham métodos diferentes, tinham visões diferentes. E aí, Jack foi mais ou menos ouvir o que ele falou, acabou saindo da posição e o cara lá, que se deu bem, né, vendido, porque ele é um trade de curto prazo, viu a oportunidade ali, saiu da posição comprada, depois vendeu, enfim, e aí estava tudo certo. E essa é a nossa grande lição, né? Justamente, não dá certo você misturar dois estilos diferentes. E aí, mas a lição que ele quer dar nesse capítulo aí é justamente não se dá ouvidos à opinião alheia, certo? Por mais habilidoso ou esperto que o outro trader seja, por mais que o cara seja muito melhor que você, não vá por análise de ninguém, porque cada pessoa tem seu método, cada pessoa tem sua visão. Vai olhar o mercado de um jeito diferente. E às vezes você está certo, às vezes você está até certo em relação ao cara que é bem mais experiente que você. Isso acontece, já aconteceu comigo, inclusive. E eu digo a você, quando você começa a perceber isso, você começa a confiar mais em você. Seja para o bem ou para o mal, porque não há coisa pior do que você ir pela cabeça de outra pessoa e perder, quando a sua estava certa. É muito ruim essa sensação. Ou seja, confie em você. Se você, obviamente, tem uma conhecimento, já tem uma certa confiança, né, no seu método, confie em você. Inclusive, não recomendo ficar olhando Instagram ou análise dos outros enquanto você está operando, porque isso é péssimo. Só faz você ficar confuso, certo? Enfim, já falando de confiança, mas aí a gente já entra na parte da confiança, né? Paul Tudor Jones sobre investir seu dinheiro em seus próprios fundos. Na entrevista ele falou: 85% do meu patrimônio está investido nos meus fundos. Acho que é o lugar mais seguro do mundo. Isso é que é confiar, né? Monroe True já disse que mantém 95% do dinheiro em seus fundos próprios. Jack disse: descobri que a confiança é uma das características mais constantes demonstradas pelos traders de sucesso que entrevistei. Ou seja, é o que eu acabei de falar. Quando você sabe, quando você confia em você, você é bem mais sucedido. E isso é uma das características dos traders de sucesso. Justamente isso. Por mais que tenha outros que você admire, que você acha que são que você acha que são melhores que você, mas você precisa confiar em você. Se você não tem confiança no seu trade, então você já está bem errado. Um sinal claro que lhe falta confiança é a busca de aconselhamento alheio, né? Isso acontece muito. De vez em quando tem gente que vai no meu direct, posta lá, né, sua análise e diz: e aí, Thay, o que é que você acha? O que é que você acha que vai acontecer com tal ativo? Tal. Sinceramente, eu nem respondo essas questões. Ou então eu deixo lá um tempão, depois não tem mais nem graça, eu falo. Ou eu digo logo: olha, não vou dar palpite, não. Por quê? Eu não gosto de fazer isso. Eu não peço a opinião dos outros, normalmente. Às vezes eu comento com algum trader que tem o mesmo estilo que eu, que tem uma visão bem parecida, que opera o mesmo ativo que eu, conheço o ativo, às vezes a gente discute sobre o cenário, beleza. Mas você está se aconselhando com os outros para fazer os seus trades sem ter a confiança no que você realmente fez, isso é a pior coisa que você pode fazer. Bom, aí a gente entra na parte que ele fala sobre perder, né? Perder faz parte do jogo.
elo entre a confiança e a aceitação do prejuízo. E aí é aquela questão. Quanto mais você tem confiança no que você faz, mais você aceita o prejuízo. Por quê? Porque quando você tem confiança, você sabe que aquele prejuízo faz parte. E que logo você vai conseguir acertar, certo? Aí ele cita uma entrevistada, Linda Hask, que ela fala: nunca fiquei incomodada em perder, porque sempre soube que ia me recuperar logo. Ou seja, ela aceita o prejuízo. Tenho uma metodologia que sei que será vitoriosa no longo prazo. Então, para que se preocupar com o erro? Ao longo do caminho haverá prejuízos. Se eu perder agora, eu vou ganhar depois. Desde que eu seja fiel ao meu método e continue fazendo o que eu faço, vou chegar na frente. Irônico, portanto, é que o trader amador perde dinheiro porque tenta evitar perder. Traders profissionais, por sua vez, compreendem que é preciso aceitar prejuízos quando se quer vencer. Então, existe aí uma diferença, na verdade, quase o oposto. Porque o trader amador, ele basicamente não aceita perder. E no começo é bem assim, a gente tem esse sentimento que a gente não aceita perder quando a gente está no começo. E tenta evitar perda de toda forma. E justamente essa busca por evitar perder é que traz a perda. E já os traders profissionais não, eles compreendem que aquela perda é só um caminho para o sucesso. Bruce Corner fala: você não tem como ganhar se não estiver disposto a perder. Óbvio. E aí é onde entra também a paciência, né? Ele entrevista Tom Baldwin, que fala: quando ele foi perguntado, né, em que situação o trader comum comete mais erros, ele respondeu: eles operam demais. Não são seletivos o bastante na escolha do stop. Basta verem o mercado se mexer que querem participar do movimento. Assim, acabam forçando o trade, em vez de aguardar com paciência. A paciência é uma característica muito importante e muitos carecem dela. Isso é a coisa mais certa do mundo. Principalmente quando a gente está começando, a gente quer participar de qualquer movimento. Você não é seletivo, você não escolhe os melhores traders e você quer entrar em toda e qualquer oportunidade, porque você acha que é uma oportunidade, nem sempre é. E isso é a causa maior dos erros, né? A ideia básica é que você precisa esperar pelas oportunidades de trading e resistir ao desejo natural de operar com mais frequência. É aquele vício, né, que a gente tem. E é uma das coisas mais difíceis que a gente pode aprender nessa caminhada de se tornar trader. Inclusive, eu até trabalho isso na mentoria, trabalhei até com Lívia sobre isso, e disse que a questão mais complicada, é mais difícil, é você conseguir passar, às vezes, até um dia sem operar, porque você não viu uma oportunidade ali. Muita gente, muitos traders, muitos mesmo, não conseguem passar um dia sem operar, sem entrar, mesmo que não tenha uma oportunidade boa o bastante no seu método. E aí vem aquela questão lá do método do princípio de Pareto, né, dos 80-20. É você esperar pela oportunidade certa, que é o que vai lhe trazer o maior lucro. Jim Rogers fala: uma das maiores regras que se pode aprender sobre investimentos é não fazer nada, absolutamente nada, a menos que haja alguma coisa a ser feita. Isso parece básico, mas parece óbvio, mas não é para muita gente. Eu só espero o dinheiro estar disponível ali na esquina, aí eu só preciso ir lá buscar. Ou seja, ele, basicamente, o que ele quer dizer? Que ele só vai fazer o trade quando o dinheiro estiver, basicamente, assim, na mão dele. Só estiver lá para ele recolher, sabe? Ou seja, tiver uma oportunidade óbvia, gritante na frente dele.
Eu chamo aquela oportunidade de um elefante na sala. Quando tiver uma oportunidade ali, óbvio, gritando para você, aí você vai lá. E é tipo, o dinheiro tá ali, ó, venha me buscar. E é isso que todo mundo deveria fazer, né? Mas muita gente não tem essa paciência, né? De esperar. E aí existem, inclusive, estudos, né, de psicólogos comportamentais que fizeram a comparação do grau viciante relativo de vários esquemas de reforço, que concluíram que um reforço intermitente, que é aquele que é aleatoriamente negativo e positivo, eles fazem isso com um rato de laboratório, né, que dão um reforço positivo, às vezes negativo. Por exemplo, às vezes eles dão comida quando o rato aperta o botão, e às vezes eles dão um choque. Enfim, são reforços intermitentes, positivo e negativo, que ele nunca vai saber qual dos dois. Eles concluíram que esse reforço intermitente, positivo e negativo, ele é mais viciante do que um reforço meramente positivo. Ou seja, isso é uma das causas, é um dos porquês, provavelmente, o trading é tão viciante, como a gente sabe que é. E é por isso que muita gente não consegue ficar sem operar. Tem aquele reforço, aquela dopamina, aquele vício que a dopamina vicia, em que você tem que operar, né, para saber o que é que vai acontecer, que resultado vai ser, mesmo que seja um loss, entendeu? Isso é tudo do elefante, é isso aí. Então, é basicamente isso. A importância da espera, William Eckhart também fala sobre isso. Enquanto os amadores quebram porque sofrem perdas enormes, os profissionais quebram porque obtêm lucros pequenos. E aí, nessa parte, ele já fala sobre não só esperar o momento certo de entrar no trade, mas também de conseguir esperar para sair. Porque às vezes você entra, o trade está certo, está andando, e você não tem paciência de esperar o trade desenvolver tudo que ele tem que ir. Você estabelece lá um TP, né, um take profit, e você não tem paciência de esperar. E aí você corta o trade no meio, você vai, tira seu lucro e obtém lucros pequenos. Isso leva você a não conseguir cobrir as perdas e a não conseguir ter lucros interessantes o suficiente para manter a sua lucratividade, né, no longo prazo. Então, isso aí também é um problema de paciência. Ele diz que os amadores quebram porque sofrem perdas enormes. E os profissionais porque obtêm lucros pequenos, ou seja, porque não têm paciência para esperar o suficiente. O problema é que a natureza humana busca maximizar a probabilidade de lucro e não o lucro propriamente dito. Isso aí é uma grande verdade. Às vezes você coloca lá, faz sua análise e coloca lá, eu vou colocar o stop aqui, vou colocar o take profit aqui, e tá bem bonitinho, né? Seu risco retorno. Só que na real mesmo, você não tem aquele lucro propriamente. Você não consegue esperar, o lucro não vai lá. E a gente busca muito maximizar a probabilidade do lucro e não o lucro em si. A taxa de sucesso nos trades é a estatística de performance menos importante e pode até estar inversamente relacionada à performance. O que é que ele quer dizer com isso? Às vezes você tem uma taxa de acerto ou uma assertividade, né, que chama, sei lá, 90%. Só que é fácil você ter uma taxa de acerto grande. É só você botar um trade de 1 para 1, certo? E às vezes você tem um cara que tem uma taxa de acerto de 20%, 25% e é lucrativo. E o de 90% às vezes não é, certo? Porque tem gente que tem uma taxa de um risco-retorno de menos 3 para 1. É um risco-retorno negativo, eu já vi. Então, a taxa de acerto dessa pessoa é enorme. Porém, quando ela leva um loss, também há uma perda enorme. E aí, em contrapartida, tem traders que têm uma taxa de acerto de 20%, mas
o risco-retorno deles é de 30, 40. Então, eles conseguem cobrir as perdas com propriedade. Porque a perda ela vai ser muito pequena, entendeu? Então, você tem que ter essa noção aí. Qualquer que seja a sua metodologia ou prazo dos seus trades, você precisa permitir que o bom trade chegue a um termo razoável de aproveitamento, se quiser compensar os trades perdedores e ainda manter uma boa margem de lucro. É justamente isso que eu falei. Quem não segura suas vitórias não vai conseguir pagar pelas derrotas. E aí a gente fala nada de lealdade. Tem o capítulo que ele fala sobre isso. E o porquê nada de lealdade? Ele fala que a lealdade é uma grande virtude na vida pessoal. Uma grande virtude na vida pessoal. Porém, no trading, é uma péssima característica. O inverso da lealdade é justamente a flexibilidade. O que é isso? A flexibilidade é justamente uma das características mais importantes que a gente tem no trading, que é o inverso de ter lealdade. Ou seja, você não pode se apegar a uma ideia, você não pode se apegar a um trade. Você tem que ser flexível para desapegar daquele trade na hora que você precisar. Michael Marcos fala sobre isso e diz: eu tenho a mente muito aberta. Estou disposto a aceitar informações difíceis do ponto de vista das emoções. Quando o mercado se movimenta ao contrário das minhas expectativas, sempre sou capaz de dizer: tinha esperança de ganhar muito dinheiro nessa posição, mas não está dando certo, então vou sair. Ou seja, desapego total. Com O'Shea cita George Soros, mais uma vez, como modelo de flexibilidade. É a pessoa com menos remorso que eu já conheci. Ele não tem apego emocional a uma ideia. E ele cita que George Soros estava, nessa época, com uma posição cambial gigante. Em um único dia, ele estava ganhando numa posição cerca de 250 milhões de dólares. E aí a imprensa publicou frases dele sobre aquela posição e tal. E aí você imagina, inclusive quando a gente publica, torna tudo uma posição nossa, uma ideia, um viés, a gente fica, obviamente, muito mais apegado, porque o nosso ego está em jogo. Então a gente fica muito mais apegado àquela ideia. Imagina alguém da posição de George Soros, com uma posição de 250 milhões de dólares, a imprensa publicando a ideia dele, o que é que ele disse sobre aquela tendência, e podia parecer que ele estava com uma visão estratégica, né? E aí foi o que aconteceu. O mercado mudou de sentido e, na hora, ele liquidou a posição. A posição desapareceu totalmente, sumiu. Ou seja, ele desapegou daquela posição assim. Isso é ter flexibilidade, isso é ter desapego o trade, a sua ideia. Certo? E isso é uma característica de um trader de sucesso. E aí, continuando, Michael Platt fala: quando estou errado, meu único instinto é pular fora. Se estou pensando de um jeito e me dou conta de que era um completo equívoco, provavelmente não serei a única pessoa surpreendida. Então, é melhor ser a primeira a vender. Não importa a que preço. Ou seja, porque tudo pode piorar, né? Porque se você ficar segurando demais, você ainda pode piorar, porque outras pessoas também vão estar erradas. Bons traders liquidam suas posições quando acreditam ter se enganado. Ótimos traders revertem suas posições quando acreditam ter se enganado. E isso aí é bem interessante. Porque quando você é um bom trader, você é desapegado e sai dessa posição quando você vê que está errado. E um ótimo trader rápido, ele ainda consegue reverter a posição. Ou seja, você está vendido e aí você vê que está errado, você compra. E vai junto com a tendência. Tem muitos traders que eu já vi fazer isso também. Inclusive, eu já fiz uma vez. Mas, assim, não é fácil você fazer. Mas é uma boa. Já fiz, sim. Lição. Se quiser ter sucesso como trader, não tenha lealdade à sua posição. Tamanho documento. Aqui ele fala. Edward Thorpe, certamente um dos melhores traders de todos os tempos, teve um retorno bruto anualizado de 19% no período de 19 anos.
Ainda mais impressionante foi a extraordinária consistência desse retorno. 227 de 230 meses foram de lucro. E o mês de pior perda foi de menos de 1%. Diga aí. Será que o cara é bom? Sacada de toque. Variar o tamanho da posição para melhorar a performance. E aí, quando ele fala que tamanho do documento, sim. Em vez de arriscar quantias iguais em cada trade, pode-se alocar um risco maior naqueles de alta confiança e menor nos de baixa confiança. Ou seja, isso também é uma dica super importante e que pouca gente dá por aí. Você fazer uma tabela dos seus setups. E você, obviamente, conhecer seus setups, os que você mais gosta de utilizar, e fazer uma tabela de confiança daqueles que você sabe que tem mais alta probabilidade para o mais baixo. Então, você vai organizar setup nível A, B ou C, ou até A+, o que você tem altíssima confiança. E você faz uma alocação do risco diferente para cada tipo de setup. Certo? Então, quando você entra num setup A+, que é o setup que você tem extrema confiança nele, você vai com seu risco, por exemplo, de 1%. Quando você vai no setup B, você bota 0,5%. E quando você vai no setup C, você coloca 0,25%. Um exemplo. Isso faz diferença. Por quê? Porque quando você for ver, as suas perdas, obviamente, elas vão estar alocadas num risco quando você arrisca menos, e aí o seu impacto de perda vai ser menor, e o seu acerto vai ter um impacto bem maior. Então, essa é uma das sacadas. E é uma dica muito boa. Eu sinceramente, eu vi poucos traders dando essa dica por aí. Mas é uma dica muito boa. Tem gente que pensa, muita gente, né, fala por aí que você tem que ter um só risco para todos os traders que for entrar, mas não é bem assim. Os traders de sucesso eram disciplinados na medição correta de suas posições. Bruce Coleman, traders gananciosos sempre implodem. Cuidado também, obviamente, na medição desse risco, né, para não arriscar demais. Embora trades grandes demais sejam maiores razões de sua derrocada, há momentos em que são justificáveis e até desejáveis. George Soros, que adora essas posições gigantes, né? O importante não é se você tem razão ou não, e sim o quanto dinheiro você ganha quando tem razão e o quanto dinheiro você perde quando não tem. É preciso ter cuidado com a lição a extrair aqui. A ideia não é que o trader deve estar disposto a assumir grandes e agressivas posições, né? E sim assumir trades grandes e agressivos, e sim que ele deve estar disposto a assumir trades maiores quando tem fortíssima convicção, que é justamente aquela tabelinha que eu falei para fazer. Para criar um aspirador de pó, isso é o valor de um erro, né? Que já é outra coisa que eles falam, outra dica. Para criar um aspirador de pó, construir 5.127 protótipos significa que eu fracassei 5.126 vezes. Mas a cada um desses fracassos eu descobria alguma coisa. James Wilson, que foi criador, né, do aspirador de pó. Eu nunca fracassei, só descobri 10 mil jeitos que não funcionam. Que foi Thomas Edison, né, que inventou a lâmpada. E aí a gente fala sobre o valor de um erro. Ray Dalio, que escreveu o livro Princípios, que é muito bom, inclusive, fala: aprendi que existe uma incrível beleza nos erros, porque cada um deles guarda uma charada e uma joia, que será minha se eu encontrar a resposta. Isso é um princípio que poderei usar para cometer menos erros no futuro, ou seja, ele aprende com cada um. Se você não se importa de estar errado no caminho para estar certo, aprenderá muita coisa. A gente já falou sobre isso mais atrás. Mark Schwartz diz: a maioria das pessoas, na maior parte das profissões, perde tempo tentando acobertar o próprio erro, com
como trader, você é forçado a encará-lo, porque os números não mentem. Isso é mais pura verdade. A gente, como trader, a gente não tem como fugir do erro, porque o loss, ele vem, né, com tudo. E os números não mentem. Nossa conta está lá. Essa aqui é outra das dicas mais importantes que eu vi nesse livro, que é o Caderninho do Trader. Vários magos do mercado financeiro afirmaram que anotar e analisar seus trades foi crucial para o sucesso. É um exercício também que eu sempre dou. Anotar lá a planilhazinha não é para ninguém conferir. Na verdade, é um exercício que ele vai fazer você ter aquela disciplina, aquela rotina de anotar seus trades, perdedores e ganhadores, e revisá-los, porque aquilo vai fazer uma enorme diferença. Por quê? Porque quando você revisa os seus erros, você já sabe qual é o seu ponto fraco, você já sabe o que, é que você não pode fazer na próxima vez. E quando faz seus acertos, você também já vai saber qual é que funciona mais, o que é que dá mais certo aqui. E aí você vai reforçar os comportamentos positivos e você vai evitar os comportamentos negativos. Isso só pode ser feito quando você anota. Randy McKay diz: todos os dias eu tirava uma cópia dos meus cartões e revisava tudo em casa. Você tem que determinar por que os vencedores são vencedores e os perdedores são perdedores. Depois que descobre, passa a ser mais seletivo no trading e evitar aqueles com maior probabilidade de dar prejuízo. O que eu disse. E, por fim, ele fala sobre o amor pela missão, né? Tem até um coraçãozinho. O trading não é uma questão de trabalho ou de ficar rico. É algo que eles amam fazer, uma missão executada pela graça do desafio. Bill Lipschutz falou, quando foi perguntado se o trading consome a maior parte do seu dia, sem falar da noite, ainda assim é divertido? Tremendamente divertido. É a coisa mais fascinante do mundo, porque cada dia é diferente. Eu trabalharei de graça. Tenho 36 anos e é quase como se eu nunca tivesse trabalhado. Às vezes, mal acredito que eu ganho tanto dinheiro fazendo uma coisa que é essencialmente jogar um jogo complicado. Para vocês verem o pensamento. Cole O'Shea, quando perguntado sobre quem terá sucesso como trader. Francamente, se você não for apaixonado, existem coisas muito melhores para fazer na vida, né? Se você analisar as pessoas bem-sucedidas que conhece, qualquer que seja a profissão, descobrirá que aquilo que elas têm em comum é o amor pelo que fazem. Isso vale para o trading também, óbvio. O amor pelo trading não é garantia de sucesso, mas a falta dele provavelmente levará ao fracasso. E com isso a gente vai finalizando. Espero que vocês tenham pegado vários insights valiosos aí. Essa questão sobre a paixão pelo trading eu já falei também, acho que já comentei com vocês, falo de vez em quando lá no Instagram, é essencial, porque não é uma caminhada nada fácil. Então, a menos que você seja apaixonado por isso, você não vai aguentar chegar até o final. Você não vai aguentar passar por todas as perdas e toda a dor emocional que a gente sofre no caminho. Então, já fica aí, né, uma dica para você saber se realmente é para você isso. Mas eu digo uma coisa, para quem realmente for apaixonado por isso, quem realmente persistir em estudar e ver habilidade, com certeza a recompensa é bastante boa, né? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido, né, todas essas aulas. Na aula que vem, como a gente já encerrou os assuntos técnicos, eu vou fazer uma aula de análise de mercado e aí abrir uma conta demo na S-Market. E aí a gente vai aproveitar para fazer algum trade, se surgir alguma oportunidade e tal, ao vivo. Mas a gente vai fazer uma análise de mercado e vocês podem também interagir e tal.
de opinar. E é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Eu espero realmente que tenham gostado e agradeço pela presença de quem ficou aqui com a gente esses dias. E até a próxima quinta-feira, lembrando que temos análise técnica, análise de mercado, certo? Então, boa noite e até mais.